Você, como eu, sabe que nós vivemos em um país capitalista, em um mundo capitalista, onde nós precisamos ter recursos financeiros para que possamos adquirir os bens que precisamos para a nossa sobrevivência, os nossos alimentos, nossas vestimentas, saúde e todas as demais coisas que precisamos para viver neste mundo. Há de se ter um recurso financeiro. E sabemos que para obtermos estes recursos de forma lícita, precisamos trabalhar. O próprio Senhor diz que aquele que não trabalha nem deve comer, porque ele orientou que assim deva ser desde a entrada do pecado no mundo, onde ele disse lá para Adão que tanto ele como a sua descendência deveria comer do suor do seu rosto. Dito isso, nós observamos, entendemos e sabemos que todos nós que trabalhamos esperamos receber no final do mês o nosso salário, aquilo que foi acordado lá na época da nossa contratação, do contrato firmado com a empresa que nós servimos, ou até mesmo o nosso negócio próprio. Nós queremos obter lucros para que assim possamos ter condições financeiras para adquirirmos os nossos bens materiais e outras coisas, conforme eu disse, para continuarmos vivendo neste mundo. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no seu capítulo 6, 23, ele faz uma comparação bem legal que nos fará refletir sobre o que precisamos fazer para receber aquilo que Deus quer que nós recebamos, que é a vida eterna. Ele diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, o que ele está ensinando para todos nós? Que quando nós continuamos vivendo em nossos pecados, praticando as nossas iniquidades, vivendo em desacordo com a palavra de Deus, nós iremos receber o salário, nós iremos receber por aquilo que nós estamos praticando. E este valor é a morte. Não a morte física, porque a morte física todos nós passaremos, mas Paulo está dizendo a morte espiritual, a morte eterna, o viver longe de Deus. Por isso que ele fala, o salário do pecado é a morte, ou seja, você vai continuar vivendo o pecado, você vai continuar trabalhando para o pecado, você vai continuar sendo servo do pecado, servindo ao pecado na sua vida, você vai receber um salário. E esse salário, essa recompensa é a morte. Agora, ele continua falando no versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, olha que diferença que Paulo está mostrando para nós. Se queremos receber uma coisa gratuita para nós, porque para Cristo não foi gratuito, ele pagou um alto preço, muito alto por sinal, para nos dar a vida eterna. Mas nós a recebemos de graça, única e exclusivamente pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, Paulo está querendo ensinar para nós, e ensinando aquele povo na época que ele escreveu a carta aos Romanos, que se você continuar vivendo na sua iniquidade, no seu pecado, praticando coisas que desagradam o coração do Senhor, você vai receber o seu salário, a morte eterna, um viver eterno longe de Deus, onde a Bíblia diz a condenação eterna. Agora, se você
trocar isso, deixar de trabalhar para o pecado, deixar de servir ao pecado e passar a ser servo de Deus, servir tão somente a Cristo Jesus, você vai receber a vida eterna. Olha que coisa esplêndida, maravilhosa que Paulo está ensinando para nós. Então esse vídeo é no intuito de exortá-lo. Você, meu irmão, que já tem a sua fé em Cristo Jesus, não volte, não deixe o pecado tomar conta da sua vida novamente. Não sirva mais o pecado. E você, que ainda continua sendo servo do pecado, talvez aquele pecado que você não consegue largar de forma nenhuma, talvez você até já tentou, mas não consegue, falta você ir a Jesus Cristo. Você está verdadeiramente firmado na fé em Cristo Jesus. E tenho certeza absoluta, porque já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, que ao entregar os seus pecados a Jesus, Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai receber os seus pecados e vai falar para você, continue comigo, porque eu, através do meu Santo Espírito, vai passar a habitar em você, pela fé em Cristo, vou lhe ajudar a vencer todas as dificuldades. E não tem pecado que Jesus não perdoa. Então somente através desta forma, dom gratuito de Deus, e repito, não foi grátis, grato para nós não precisamos pagar nada, mas para Cristo foi um alto preço. Pense nisso. Se você ainda continua servo do pecado, receberá o salário. Olha o salário que você vai receber no final da sua vida. Quando você partir deste mundo, pense bem nisso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um viver eterno com Deus, com Jesus, onde Apocalipse fala que Ele será o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Que Deus lhe abençoe para isso. Tome essa decisão o mais rápido que você puder. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não haver tempo. Fique na paz, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.